Olá pessoal que está aí se preparando para concursos públicos, estamos aqui diretamente da Verbo Jurídico para mais um Quebrando a Banca. Dessa vez um concurso, claro, eu sou suspeito para dizer, sou promotor de justiça aqui no Rio Grande do Sul há 20 anos, mas um concurso muito especial. Ingresso à carreira de promotor de justiça no Distrito Federal e Territórios. Então, tem coisas que só a Verbo faz para você. Sejam muito bem-vindos então a mais um Quebrando a Banca, começando pela matéria também tão especial que é o direito penal. Começando, e que não é nenhuma brincadeira, começando a enfrentar o nosso primeiro ponto do programa, direito penal. Fazendo uma comparação com os editais passados, mais atualizados, e também analisando as provas, nós podemos falar de maneira bastante certa, de maneira categórica, que simplesmente em torno de 60% da prova que os senhores e as senhoras vão fazer em relação a esse concurso versa sobre a parte geral do direito penal. E quando nós falamos em parte geral do direito penal, nós englobamos aí, né, isso é uma coisa também muito corrente, que os senhores e as senhoras deverão, para não correrem risco de já morrerem na praia na parte aqui da prova objetiva. Então, assim, 60% da prova objetiva, a gente tem que começar, certo? Diz respeito, então, a questões que envolvem parte geral. Toda a nossa teoria, então, que envolve o tipo, que envolve a teoria geral da norma, que envolve o erro, enfim, todas aquelas teorias modernas, nem tão modernas, mas enfim, que a gente sabe, né? Todas vieram da Alemanha, então tudo isso a gente tem que saber. Então, ponto importante, como é que a gente vai conseguir estudar isso para colocar aqui, né, o nosso xizinho no lugar certo? Em primeiro lugar, então, e prosseguindo, a fonte do nosso estudo para essa primeira parte, direito penal, parte geral, doutrina, pouco de doutrina, para a gente conseguir decifrar os princípios, muita jurisprudência, mas preste atenção no seguinte, também acontece nas provas, com todo respeito, de magistratura do Distrito Federal e Territórios, então eles optam talvez até mais, de maneira mais firme do que a jurisprudência, que não é tão escolhida assim, via decorrencial, em relação à jurisprudência, portanto, do STJ-STF, eles se pautam muito pela jurisprudência específica do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Então, a nossa grande linha aqui de estudo será, né, nós colacionarmos, enfim, entendimentos do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Então, nosso viés principal vai ser esse, em termos de jurisprudência, alguma coisa clara, depois eu vou pontuar com os senhores e com as senhoras, a respeito da jurisprudência do STJ e STF, e além disso também, claro, a lei. A lei é nosso ponto de partida, então dificilmente alguma coisa que nos será perguntada aqui, né, irá fugir muito do texto de lei. Então a gente tem a lei, temos a jurisprudência e parte da doutrina. Agora, claro, vocês fazem cursos, vocês têm anotações, então eu diria que essas questões que envolvem sempre, né, que envolvem os princípios, eu tenho certeza, porque a gente muitas vezes não tem tempo, a gente faz vários concursos, eu passei por isso há 20 anos, mas não mudou muito, né, a não ser agora a facilidade de a gente consultar mais, tem internet e tudo mais, mas quem tem um bom, né, caderno, hoje nem é mais caderno, a gente vai para o computador na aula, certo? A gente dificilmente não vai conseguir preparar essas questões e respondê-las se a gente não tiver, né, e vamos ter tudo isso já condensado no caderno, no computador. Então, o que eu quero deixar bem claro, para que vocês não percam tempo e saibam acertar as questões, é basicamente a jurisprudência, alguma coisa de doutrina, que vocês vão ter no caderno que vocês estão anotando no curso ou no computador, e a jurisprudência com a lei. Esse é o nosso mote na primeira parte de direito penal. E quero ressaltar uma coisa ainda. Quando eu falo olho no olho em princípios, vocês não pensem que eu falo em princípios somente na parte de direito penal. Eu vou voltar a pontuar isso em processo penal, em constitucional, em administrativo, em processo penal e tantas outras matérias. Na verdade, faltaram só civil e processo civil, né? Mas, enfim, os princípios têm sido muito cobrados na prova objetiva de vocês. Então, grudem-se nisso. Bom, falava eu, né, 60% da prova de penal objetiva, a parte geral. Claro, temos aí dentro também da parte geral alguma coisa que vai versar, pelo menos uma questão, eu pude observar, pelo menos uma, que vai envolver o tema pena e aplicação da pena, teorias que explicam, né, qual é a função da pena, temos aquelas teorias, enfim, justificacionistas, absolutas, relativas,
o garantismo penal, que prega, enfim, por muitas vezes, né, o fim da pena, o Estado não é nenhum ente legítimo a impor uma pena, então tudo isso também envolve a questão de base, que fala sobre a questão da finalidade da pena. Pergunta sempre certa, pelo menos uma delas caiu sempre nas provas analisadas, mais antigas, mais atuais, a respeito da extinção da punibilidade. Como a gente sabe, somos inteligentes, a questão de extinção da punibilidade tem nome e telefone, ou seja, a prescrição penal. Então, não podemos ir para uma prova dessas sem que a gente domine minimamente a extinção da punibilidade, ou seja, temos que saber o que é a prescrição em abstrato, a prescrição retroativa, a prescrição intercorrente, subsequente ou superveniente e a prescrição executória. Então, assim, ó, não existe isso desde a minha época, ou até anterior à minha época, mas não há como nós seguirmos, partirmos, com experiência, com, né, aquela esperança, melhor dizendo, da gente ser aprovado nessa primeira fase aqui, sem que a gente domine, mas assim, domine mesmo, sem ficar patinando, por exemplo, leitura obrigatória, não por mim, pela prova da gente, que a gente analisou aqui, o artigo 117 do Código Penal. Marca aí, portanto, por gentileza, não por mim, mas por vocês. De coração, já passei por isso. Que são as causas interruptivas da prescrição. Recebimento da denúncia da queixa, os senhores sabem, pronúncia, decisão confirmatória da pronúncia, data da publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis, início ou continuação do cumprimento da pena e a reincidência. Tudo isso é muito importante. A questão do artigo 119, outra pegadinha, a questão da súmula 497 do Supremo, que fala o seguinte: em caso de concurso de crimes, crime continuado, concurso formal, concurso material, os senhores sabem que a interrupção da prescrição se dá sobre cada crime e não sobre o acréscimo decorrente do concurso de crimes. Então seria uma injustiça para com o acusado. Então, algumas questões pontuais que estou informando aos senhores e às senhoras sobre o nosso dever de enfrentar, nós estudarmos, sabermos, porque são perguntas certas na prova de vocês. Outro tópico importante, falamos então, estou sendo meio repetitivo, mas aqui é muita informação nesse pouco tempo. Então nós temos lá direito penal, parte geral, nós temos lá pena, parte geral, temos extinção da punibilidade, e depois nós passamos, digamos assim, numa estatística que eu pude analisar, 40% da prova. O que nós temos lá? Parte especial. Aí nós temos assim, ó, um monte. É o que mais acontece, é o que mais o promotor da promotora, os senhores e as senhoras, portanto, vão atuar. Crimes contra o patrimônio. O que é isso? Aí podem colocar lá aquelas súmulas do STJ que tratam sobre a questão da aplicação das majorantes, por exemplo, no crime de roubo, que tem que ser colocada uma só na terceira fase, portanto, para aumentar menos a pena. O promotor ama isso, estou brincando, né, porque vai dar menos pena para o réu. E aí colocar as outras no 59, que a pena base nunca é muito aumentada. Nós temos que também pensar aquelas questões que tratam 4 posições, os senhores sabem disso, as senhoras também sabem disso. A questão do momento consumativo, aquelas teorias que então são muito debatidas, tanto no âmbito do STJ como do STF. A questão que diz respeito ainda não apenas ao momento consumativo do furto e do roubo, teorias da Amócio, Ablácio, enfim, mas também a questão muito importante do crime formal, que é, nós sabemos, né, artigo 4º do Código Penal, considera-se consumado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Então, assim, decor e salteado, vamos estudar, certo? A súmula 96 do STJ. Então, todo esse catatal de informações realmente são cobrados na parte especial do Código Penal. Bombando, leitura obrigatória, mas assim, ó, é lei. Doutrina, praticamente nada. O que vai bombar? O que você vai ter que fazer? Aí muito aluno meu pergunta, né, que a gente faz coach, a gente faz aqui um atendimento diferenciado. Então assim, ó, professor, o que eu faço? O que você faz? Tem gente que não consegue ter aquela memória fotográfica, aquela memória de olhar e depois lembrar. Então assim, ó, se você tiver dificuldade, porque a leitura de emendas na jurisprudência, eu também passava por isso. A gente tem aquela dificuldade, né, de conseguir lembrar a informação. Então você vai lá no seu computador, vai imprimir a ementa e vai sublinhar com a caneta aquela marca-texto. E vai de vez em quando dar, né, uma outra lida para que você não esqueça disso. Porque é aí que a gente consegue ter a informação e não esquecer
daquilo. Outra dica importante, de quem já passou por isso, tudo bem, é muito tempo, mas o esquema é o mesmo. Nós temos que, então assim, não adianta você, perdão, estudar e sair do seu estudo quando vai tomar banho. Só estou falando do que eu também fazia, já passei por isso, então eu sei muito bem o que estou falando, sei que não é fácil, né? Chega daquela mania que a pessoa tem, né? E às vezes a gente sabe que sai do emprego, faz alguma coisa e fica estudando. Aí sempre tem aquela coisinha de plantão que diz assim, ai, pois é, e fala com a mãe, fala com o pai, fala com a avó do badã, diz assim, pois é, o que tem feito estudar? Ah, ele só estuda. Ó, que vagabundo. Então, tem gente que acha que quem fazer concurso só estuda é vagabundo, né? Muito pelo contrário, só quem passa por isso, já passei por isso, sabe como é difícil, como a gente se mata, né, para poder passar no concurso, que simplesmente é o ideal da nossa vida. As pessoas não têm noção disso. Eu tinha duas grandes, agora abri meu coração, não tenho vergonha nenhuma, porque eu não matei, não roubei e consegui alcançar o meu objetivo. Né? Com todo respeito, eu sempre soube que eu não queria advogar, com todo respeito, e eu, na verdade, queria ser promotor de justiça. Então eu trabalhava no Tribunal de Justiça aqui no Rio Grande do Sul, e chegava em casa e estudava toda a madrugada. Engordei 30 quilos e comia chocolate para poder me manter acordado para fazer isso. Então, eu estou aqui para auxiliá-lo de coração. Porque o que acontecia? Eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa. Então eu tinha lá todo o edital, eu tinha todo o material que eu precisava estudar, mas o que agora assim, ó, olho no olho, sendo muito, não digo humilde, mas eu estou querendo compartilhar com vocês uma agrura que muita gente não compartilha, talvez porque tenha vergonha, mas para que vocês se sintam não peixes fora d'água, mas porque vocês estão inseridos nesse contexto. Primeira questão que assim, me deixava muito angustiado. Primeiro, Pietro, leia tudo. Aí sabe o que eu pensava? Eu dizia assim, mas que coisa é essa? Será que eu vou, quando eu estiver fazendo a prova, lembrar de tudo aquilo que eu estou estudando, que é um caminhão de matéria? Aí sabe o que eu fazia? Um dia, um professor meu me disse, lá na faculdade, Pietro, tudo aquilo que tu estudares, tu compras aquelas caixas de acrílico e faça fichas de leitura. Como eu ia fazer concurso para promotor de justiça, olha que roubada, te dando a dica. Isso é importante para você. Por favor, ouça. Eu fui fazer um resumo do livro de uso capião. Eu resumi tanto, fiz tanta ficha, que eu demorei tanto tempo, eu estava assim só num grãozinho de areia, olho no olho, né, daquele baita edital. Aí quando eu acabei aquilo, praticamente morri, porque eu trabalhava durante o dia, sessão no Tribunal de Justiça, que eu pensei assim, bom Pietro, se tu fores fazer ficha de leitura de todas as matérias de edital, isso era lá na década, no século passado, eu pensei assim, ó, eu vou demorar 50 anos para fazer comentário, né, ficha de leitura da matéria. Então eu tô tipo assim, não vou dizer essa palavra porque é muito feia, começa com F, tô ralado. Então vi que não dava. Então o que eu fazia? Pegava meus materiais do curso e dava uma olhada. Isso aqui não está muito bom mesmo. O que eu fazia? Comprava um livro. Pessoal, não se iludam. A gente tem um monte de matéria, de um monte de edital, de um monte de coisa que a gente não vai poder. Então o que eu fazia? Claro, não sou tão agressivo assim com o livro. Eu pegava um lápis, uma lapiseira, e marcava assim, ó, VIP. De Very Important Person. E botava assim, VIP. Por que isso? Porque eu sabia que quando chegasse aquele nhaca do edital, de coração, eu não sou o máximo, mas sem roubar, sem matar, sem colar, sem nada de ilicitude, eu passei humildemente em 3 concursos. Eu não tenho nada mais nem menos que vocês que estão me assistindo. Só tenho menos cabelo, mas não sou nenhum superdotado. Nunca fui o top do aluno, eu só tinha que me virar para poder passar no concurso. Porque eu já tinha família para sustentar, era CC no Tribunal de Justiça, fazia todos os votos do desembargador e os senhores acham que eu estudava que horas? De madrugada? Então não era fácil, ficava em casa podre de cansado. Então o que eu fazia? Quando eu me dava conta que aquela matéria não estava satisfatoriamente, né, apresentada na lei, eu ia para o livro. Só que eu não ficava escrevendo o livro, que nunca dá tempo. Eu procurava ser um pouco inteligente. E aí eu pegava um lápis e sublinhava alguns tópicos do livro, fiz isso com muito livro de condicional, que é a matéria base, e eu ficava ali e colocava algumas observações. Por quê? No outro dia, eu ia reler isso.
E uma das maiores agruras que eu tinha, qual era? Tudo bem, Pedro. E eu só conseguia estudar deitado, porque eu jogava muito podre, descansado, com a coluna toda em petição de miséria do tribunal, deixando de fazer voto todo dia. Sabe o que eu fazia? Eu me deitava e dizia, isso aqui eu não vou lembrar. O que eu fazia? Eu pegava um lápis, mas sem muitas anotações. De coração, quero transmitir isso para vocês, porque eu tenho certeza. Só quem passa por isso, com todo respeito, pode dar uma dica boa dessas para vocês. E eu pegava e fazia uma seta a lápis, para não ferir de morte o caderno, né? E aí eu botava lá palavras pequenas, mas que com a minha experiência e com muita coisa, a gente tem que pensar para estudar. Não é uma coisa miguelão, porque senão você nunca vai sair daquele, né? O que eu fazia? Eu anotava ao lado de todo aquele texto, aquela ideia que me era importante. Então, ó, pintou uma dúvida, eu ia lá, Pietro, é isso aqui. Isso me dava segurança. Faço isso hoje, eu amo fazer júri, espero que também vocês gostem de fazer isso. Todo dia que eu estudava, era tarde, eu ia tomar banho, que nem eu faço hoje com júri. E aí eu ficava maquinando, eu ficava repassando tudo que eu tinha estudado, porque banho é aquele momento, né? Não banho coletivo, isso é uma porcaria, né? Mas eu ia tomar banho, pessoal, não matando, não roubando qualquer cavalo. Sabe o que eu faço hoje quando faço júri? Às vezes eu faço 3 júris por semana, é muita informação. A minha tarefa, até para evitar o Alzheimer que meu avô teve, a gente tem que exercitar nossa memória, para a gente ter segurança. Sabe o que eu fazia de coração? Eu não tenho medo, que eu quero que vocês passem, não estou aqui para outra coisa. Eu simplesmente fazia o seguinte, eu entrava para o banho, às vezes malhava muito, e quando eu estava no banho, eu repassava tudo. Hoje eu faço isso com júri, eu repasso todo o meu júri, às vezes faço 3 por semana, e eu pensava, então, no meu estudo, bom, Pietro, hoje eu vi isso, e o que mais, hein? Aí batia aquele branco. Eu digo, Pietro, tu estudaste isso hoje, né? Isso. Aí eu passava isso, e aí passava isso aqui, não me lembrava. Bom, eu saía do banheiro, do chuveiro, de toalha, molhando toda a casa, minha ficava pé da vida comigo, mas eu não ia nem me secar para botar roupa. Enquanto, sabe aquela coisa obsessiva que eu sabia ler de Murphy, né? Eu tenho um azar, né? Aí eu simplesmente pegava, ia até o livro, enquanto eu não conseguisse resolver tudo aquilo para formar a minha ideia final, eu não sossegava. Sabe o resultado disso? Eu nunca... Dá trabalho? Sim! Vamos combinar uma coisa, né? Vamos combinar uma coisa. Qual é a segurança que nós vamos ter? Porque qual é a tendência do ser humano meio relaxado? Não! Eu estudei tanto. Não é por conta dessa coisinha que eu não lembrei que eu vou ter que voltar agora e ler, né? Se eu deixo para amanhã, né? Deixo para amanhã. Meu filho, amanhã tu tem outras 1.500 coisas para lembrar. E você sabe como é lei de Murphy. Eu agora estou de dieta, mas eu sou extremamente apaixonado. Pessoal, eu não estou aqui falando bobagem. Eu sou um ser humano como vocês. Eu tenho certeza que muita gente que está me assistindo agora tem exatamente a mesma preocupação que eu tenho. Sabe aquela coisa? Infelizmente, e a gente não pode deixar isso acontecer, a gente é, infelizmente, cercado pela chamada lei de Murphy. Quando eu dou aula, já há 15 anos eu dou aula aqui nessa instituição com muito orgulho, que sou muito bem tratado aqui, é uma escola de ponta, e diria, não é só o aspecto jurídico, tem que fazer um parênteses porque isso que é importante. A construção dessa escola aqui no Rio Grande do Sul simplesmente simbolizou o mais bonito, o mais acolhedor, o de maior acessibilidade curso, não é do Rio Grande do Sul, mas do Brasil. Pesquisem isso. Voltando a isso, o que eu fazia? Eu simplesmente me empenhava em relação ao meu estudo e pensava o seguinte, Pietro, bicho, aí dava aquele buraco. Vocês acham que eu deixava barato? Sabe aquela coisa assim, ó, que você não tem a sequência?
e lei de Murphy. O que eu falava agora? Eu sou apaixonado pelo requeijão aviação, que vocês sabem. É aquele requeijão que é o único que tem um copinho bonito, que até em novela usam, sabe? Que a gente põe aí na pia com água quente, depois de um dia sai, né, o invólucro e também sai o requeijão, certo? Só que é aquela lei de Murphy, né? O requeijão aviação, que é uma maravilha, melhor que tem, acho que é feito em Minas Gerais. Espero que ainda tenha muita gente boa, que o pessoal é muito bom em Minas Gerais, né? Então sempre cai com a face virada, até porque é mais pesado, e a gente se crava porque não come mais nada. Então assim, ó, o que eu fazia em relação a isso? Eu sempre tinha uma questão muito importante, que era a seguinte: eu jamais fui dormir tranquilo, nunca, nem júri, e vou já fazer o transporte, você vai muito júri ainda, tenho certeza, vamos convidar para ela ver, que é o seguinte: se eu esquecesse de uma sequência, sabe aquela coisa assim, ó, como esse, acabei de me babar todo. A gente tem que ter, pessoal, é sério, eu quero contribuir com vocês, de coração. A gente tem que ter aquela sequência que nos permite focar e reunir tudo aquilo que aconteceu. Porque se a gente chegar e perder e cair num buraco negro, a gente não consegue sair dali e concatenar alguma coisa. Não sei se estão fazendo claro. Então, toda vez que eu me deparava com isso, eu tinha que saber tudo na cabeça. Estão entendendo? Então, enquanto eu não voltasse, reformulasse a tese e encontrasse uma saída linear, eu tinha que voltar até formular minha tese para que eu pudesse chegar a bom termo. Então, assim, ó, o que eu sempre pensei quando eu estava estudando para o concurso? Passo para a júri para que vocês tentem entender. Se eu chegasse ao final de um dia de estudo, eu pensava assim: bom, Pietro, hoje eu estudei isso, isso, isso e isso. E se eu pensasse assim, mas como é que isso aqui chegou até aqui? Tipo, no meio do estudo. Porque direito, olho no olho, é uma sequência lógica. Então, se eu não soubesse me explicar como é que isso chegou lá, eu tinha que voltar até conseguir reunir. Direito é lógica. Não sei se estão me fazendo claro. Não deixa para depois o que você tem condições, senão mesmo você vai esquecer, porque você vai partir para um outro ponto, deixando o quê? Deixando o sapato lá no degrau de baixo e não vai conseguir chegar ao topo. Então isso é muito importante. Certo? Então te liga nisso. Dá trabalho? Não, óbvio que dá trabalho. Por que dá trabalho? Você estuda, eu só posso ficar aqui, mas eu estou tão emocionado, eu adoro falar com meus queridos concurseiros, eu já passei por isso, a gente vendo uma paranoia, tá? Só quero dizer o seguinte, tá? Pessoal, isso aqui podem achar que é matação de temas, eu passei por isso, tá? E aí eu digo para você o seguinte: você nunca vai estar pronto para subir o próximo degrau se você deixou o pé 2 degraus abaixo, porque vai faltar alguma coisa para você galgar os próximos degraus. Não sei se estão fazendo claro. Então você tem que resolver o seu problema. E isso é muito importante. Saber o que está acontecendo e matar tudo, fechar tudo para poder subir. Então essa era a minha agrura. Fechando, sem embromeixo, mas isso aqui eu demorei porque é importante. É assim, ó. Sabe o que me deixa mais feliz? Muitas vezes, não, o senhor está errado, está exagerando. Se eu dou aula há 12 anos, há 15 anos, o que eu ouço de gente que me manda e-mails assim: professor, que legal. Aquilo que o senhor disse na aula é exatamente aquilo pelo qual eu passo quando eu estou estudando. Então, concluindo, 2 grandes agruras. A primeira: como é que eu vou estudar? Não é chegar lá e ler um monte de porcaria, porque ele vai entrar por aqui e vai sair por aqui. Então, tu tem que ter uma forma de agarrar o teu conteúdo, o teu conhecimento, porque direito é lógica. Isso é importante, que a gente vai trabalhar aqui em outras aulas. Agora, mais do que isso, e agora trazendo para uma questão bem prática, é a seguinte: foi o que eu quero coroar agora, saindo do início. Que é o seguinte: quando a gente estuda, a gente tem que pensar num fim. O direito é lógica. E se você não se der conta disso, nada vai andar. Então, direito não é adivinhômetro. Direito é lógica. Isso que eu quero deixar bem claro para vocês.
Ok? Grudem-se nos princípios. Ok? Vocês sabem o que é uma prova de promotor de justiça que, casualmente, é o que a gente está analisando aqui hoje. Olha que sorte. Sabe o que vocês chegaram a perguntar? Aí, porque eu dou aula de penas também, né? Perguntaram o seguinte: qual é o critério utilizado para a fixação da pena de multa? Relevante, né? Por que é relevante? Até vou ter que ser um pouco do público, se a minha grande amiga não me permitiu, mas é que assim, me caíram já do bolso para ver a especificidade, meus amigos. Eu estou aqui para ajudar vocês. Meu maior orgulho, aliás, vai ser ter colegas do naipe de vocês, inteligentíssimos, fazem em Brasília o concurso, que futuramente sejamos colegas. Então, eles perguntaram o seguinte, nesse contexto aqui: qual é o critério, olha a ousadia, qual é o critério de fixação da pena de multa? A gente acha, pena de multa, aquela coisa xixelenta, né? Não pode ser cobrada, porque é dívida, aliás, um termo que me emociona muito, né? É dívida de valor, olha que bonito, a pessoa chega a perder uma lágrima, né? Qual é o tratamento dado àquele cara que não paga a pena de multa? E como se calcula a pena de multa? Conforme entendimento STJ, STF, mais ainda. O que eu disse para os senhores especiais? Eu não minto. Aliás, senão eu nem precisaria estar aqui, né? Eu estaria morto agora. Sabe o que eles querem saber? Queriam saber na prova do ano passado? Conforme jurisprudência, não do STJ, não do Supremo. O que eu estou dizendo aqui sem papas na língua. Então, grudem-se nisso. Eles querem saber qual é o entendimento. Então, assim, ó, gurizada, grudem-se nisso. Entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territorial. Então, assim, ó, eles prezam muito uma questão que é tão importante. Então, diz assim, ó, se eu for perguntado e não constar nada no enunciado, eu não vou. Ah, mas é mais importante, tem maior efeito, tem maior abrangência. Eu vou primeiro direto, porque tem posições bem antagônicas. Eu vou falar diretamente primeiro sobre o entendimento. Sério, eu estou aqui para ajudar vocês, com muita responsabilidade, e algumas vezes com gana, porque eu não aceito, certo? Qualquer coisa que vá destoar com aquilo que vocês, dedicados, já pude ver isso pelo nível de vocês, certo? Vocês têm estudado, e com muito afinco. Quando eu era pequeno, adolescente estudando, eu não estou enrolando, eu quero te colocar de frente para a prova. Eu me lembro, né, que muita gente chegava na minha casa, né, eu não era casado ainda, e aí eu tinha largado meu emprego, não tinha começado na justiça ainda, e sempre chegava uma amiga da minha mãe, amiga do meu pai, amiga da minha avó, lá em São Leopoldo, que é uma cidade da região metropolitana aqui de Porto Alegre. E aí chegava, eu era gordinho, né, estava estudando, só comia chocolate, e aí, só que não é perda de tempo, né, nem para rir, porque é uma desgraça. Aí chegava para as senhoras meio gordinhas, nada contra, até porque se for falar de pessoa gordinha, eu devo estar morto já. Aí a pessoa chegava assim: oi! Aqui, meu nome é Pietro Kidikimo Júnior. Para ver como a gente não pode dar bola para ninguém. Quem cuida da gente é a gente mesmo. Aí botava uma bochecha assim. Ai, pois é, e o Pietro, o que ele faz? Aí minha mãe dizia assim: o Pietro estuda. Ah, mas há quanto tempo ele estuda? E não passou em nada ainda. Então, afastem-se desse tipo de pessoa. Ninguém paga nossas contas, e de coração já passei por isso. Não pensem, vocês não são ignorantes, pelo contrário, já me peguei a vocês. O importante é que vocês tenham a consciência tranquila e que vocês saibam estudar, e estudar com afinco, é para pessoas corajosas como vocês. Senão não estariam aqui me dando a honra de ouvir o que eu tenho a dizer. Eu não estou me fazendo, aliás, eu não preciso, aliás, eu sempre me acho embaixo. Chegou um ponto na vida, a gente sabe disso, que os nossos desafios, eles ganham um corpo muito grande. Eu já disse e digo isso aí sem qualquer tipo de
ressentimento. Eu fiz 3 concursos na minha vida. Para juiz de direito, tudo aqui no Rio Grande do Sul. Para promotor de justiça e para defensor público. 3 carreiras brilhantes. E eu, já me conhecem, eu não tenho por que ficar, e eu passei nos 3 concursos públicos. Não é porque eu sou o máximo, pelo contrário, é porque chega um ponto da nossa vida em que a gente está tão maduro, em que a gente tem uma história tão bonita de vida. Isso vem de amor de pai, amor de mãe, amor de amigos, amor de avós, como foi no meu caso, porque, como dizia o Hemingway, nenhum homem é uma ilha. Então pensem bem nisso. Agora saibam com quem vocês vão andar. Voltando à prova, agora isso é importante, porque tem coisas que a gente precisa ouvir, às vezes não ouve, certo? Nós vamos pular para o direito processual penal. Aqui, não é que a coisa piore. Tô tranquilo? Não é que a coisa piore, mas ela tem alguns, pormenores importantes, ignorantes. Eu sou bem face a face, estudei até filme, com Robert De Niro, é um cara muito bom, face a face. Eu me lembro, os senhores e as senhoras, pela cultura que vocês têm, vocês devem conhecer um dos maiores juristas, já falecido há 2 anos, infelizmente, aqui do Rio Grande do Sul, mas que trabalhou pelo Brasil inteiro. Você deve conhecer o jurista Carlos Alberto Alvar de Oliveira, professor da URGS, emérito, certo? Ele tinha uma filha que hoje é juíza, já está aqui em Porto Alegre, e ele dizia o seguinte, na época do estudo, o desembargador Carlos Alberto Alvar de Oliveira, tem vários livros publicados, e eu sou amigo íntimo, pessoal, da filha dele, tanto da família da filha dele, doutora Carla Evelina de Oliveira, juíza em Porto Alegre hoje, e toda a família dele. E quando ele foi fazer a preparação para que a filha dele fosse aprovada no concurso para juíza, ela foi aprovada, ele disse para ela uma coisa muito especial. Ele disse assim: minha filha, quando tu fores estudar para o concurso da magistratura, pensa sempre numa coisa, que esse concurso para magistratura é um concurso que prioritariamente ele se baseia em algumas questões que não dizem respeito especificamente àquilo que, primeiro, está sendo julgado naquele momento. Em segundo lugar, ele não é um concurso que vai te exigir mais ou menos parecido àquele julgamento que vai te demandar uma decisão meio faca na bota e assim por diante. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer o seguinte: mais importante, quando a gente faz uma prova objetiva, e muita gente não se dá conta disso, fazem aquela decoreba maldita, mais importante, acredita em mim, porque veio de uma pessoa nem menos nem mais do que essa pessoa extremamente brilhante chamada Carlos Alberto Alvar de Oliveira. A principal questão aqui, o principal foco aqui, é nós termos a exata noção de que exatamente nós estamos diante de algo muito importante, de algo muito especial, quando nós estamos falando exatamente disso. Disso o quê? Do concurso. O que será que ele quis dizer para a filha dele? Minha filha, mesmo vou tomar liberdade, perdão, a minha grande amiga, irmã cinegrafista, mas maravilhosa, ele olhou para ela e disse assim: minha filha, quando tu fores fazer a prova objetiva, basicamente, você procure saber, de coração, isso é muito sério e me emociona muito pelo carinho que eu tenho por ele e por ela. Grude-se, retire como efetivamente um mandamento para ti os princípios que regem a matéria. Quero me explicitar melhor para que vocês entendam. Ele diz o seguinte: o que rege essas matérias introdutórias de direito penal,
Tanto que eu disse há pouco e disse que eu não estava mentindo, pelo amor de Deus. É esse papel que eu vou fazer aqui. Mas ele disse princípios em direito penal, princípios em processo penal, princípios em direito civil. Eu vou depois falar as pencas. Sempre tem um ponto no edital. Princípios em processo penal, processo civil, administrativo e direito constitucional. Agora, parafraseando uma pessoa muito importante, quem? Aquela que dizia para o Rui assim: Rui, era Vani, nos normais, não riam. Ela dizia assim, ó, isso aqui é ultra, super, mega, blister importante. O que eu quero dizer é o seguinte, agora vou ter que sair do púlpito aqui, mas é de coração, eu estou aqui para ajudar vocês e sei como é difícil a gente passar no concurso. Parece que nada vai dar certo. E ele disse assim para ela: Carla, minha filha, acima de tudo, para você fazer uma prova objetiva, ainda mais desse nível aqui, não pensem que é fácil, não pensem que é brincadeira. E nós, promotores de justiça, eu digo isso porque eu trabalho há 20 anos com isso e antes fui assessor por 10 anos. Não existe, falo de coração e me emociono muito com isso, não existe carreira de Estado com vitaliciedade que é mais atacada do que o promotor de justiça. Tem juiz que chega e diz assim, ele pega o processo, a ignorância dói. Ele vai ler a denúncia e diz assim: estão lhe acusando. Sabe aquela coisa pessoal? Eu não estou acusando, é a minha instituição que está acusando. Então a gente percebe, sem ficar me fazendo de falso moralista, porque eu tenho medo, eles tratam o nosso trabalho, a nossa função, que é ridículo, com todo respeito, como se fosse uma função, pessoal. Eu nem conheço o réu. Então chega disso. Vamos colocar os pingos nos is. Eu digo, opa, peraí. E no juro eu chego a dizer, né? Desculpa, eu vou ter que movimentar, eu digo. Porque daí alguém diz assim, eu digo, opa! E quando eu vou fazer minha saudação, saúdo o juiz, defensor, o réu e o familiar. Digo assim, ó. Só quero esquecer o seguinte, que eu, promotor de justiça, sequer conheço a pessoa do réu e muito menos conheço a família. Então aqui estou para defender a sociedade. Então é isso que vocês, até para poderem desenvolver o trabalho único de vocês. Então é isso. Quando a gente fala no que eu disse agora em relação a isso, honrem o trabalho de vocês. E aí que vem a questão mais importante. Lutem, principalmente, primeiro, pela desvinculação de vocês com o Poder Judiciário, e por isso que eu dizia aqui, ó, vocês não têm qualquer ingerência na imputação do fato ao réu. Vocês estão defendendo a sociedade. O que eu quis dizer com isso aqui? Eu quis dizer simplesmente que os princípios são importantes. E por que isso, pessoal? Não, eu quis dizer isso aqui, meus filhos, porque quando o juiz disser, né, o promotor, eu tinha muito lá meu juiz em Mostardas, ele dizia assim, ó, o promotor está te acusando, o promotor não está acusando porcaria nenhuma, o promotor está lendo uma denúncia que com a polícia, né, judiciária chegou até o senhor. Então, resumindo, certo? A denúncia, ela é impessoal e ela nada implica a questão de que nós, promotores e promotores de justiça, estamos querendo fazer o quê? Estamos querendo fazer algum tipo de imputação gratuita ao réu. Certo? Bom, pessoal, com relação aos conteúdos de civil e processo civil, nós temos aqui de maneira bem tranquila, como eu dizia, mais uma vez, eu minto, mas eu minto tanto, né? Nós temos aqui de novo, pessoal, guardem bem isso, a questão que está sendo cobrada, que são os princípios de direito civil, ou seja, grosso da prova de direito civil,
é exatamente a questão ligada à parte geral, a questão ali que envolve toda a parte geral, das pessoas naturais, enfim, tudo aquilo, certo? Mas não apenas a parte geral. Nós temos ali a questão que envolve no direito civil ainda, a questão, enfim, da forma como vai atuar o Ministério Público na parte geral, certo? A questão das pessoas físicas, a questão das pessoas jurídicas, o direito de família está bombando, né? A legitimidade de atuação do Ministério Público em relação ao direito de família, direitos sucessórios, ainda por cima fala-se muito em contratos, ou seja, é aquela pegadinha que tem aqui no meu concurso, né? O Procurador de Justiça, doutor Anísio Gavião Filho, ele perguntou muito sobre contratos, olha que pegadinha. Muito promotor, muita promotora que está se candidatando ao concurso, acaba nem olhando as questões de contratos, porque muito pouca intervenção tem o Ministério Público nisso, caíram muitas questões, certo? Ainda em relação ao direito civil, é importante, aliás, são importantes essas questões que perfectibilizam contratos negociais, aonde o Ministério Público se envolve com isso? Provavelmente quase nunca, né? Mas cobraram isso, adoro perguntar isso, certo? Então, na verdade, questões aí que a gente tem que dar uma olhada. Pessoal, no meu concurso também, altíssima pegadinha, por quê? Vamos de novo, quando é que a gente espera que essa matéria será de atividade exclusiva do Ministério Público? Nem tem intervenção, mas eles querem saber. Contratos de direito civil, e aí o pior está por vir, certo? Quando a gente fala de direito constitucional, eles falam assim, ó, 45, 50% da prova. Os senhores e a senhora sabem o que eles abordam? Intervenção do Estado no poder econômico. Tudo bem, mas não é uma coisa assim que haja intervenção do Ministério Público. Isso é bem discutível. Então, assim, ó, na minha prova foi assim, há 20 anos, eles ainda têm uma mania de querer, cravar o concursando, a concursada, e muitas vezes não dá a menor pelota para isso. Por quê? Porque não são matérias afetas à atuação do Ministério Público. Só assim, não quero que me xinguem, tá? Na minha prova, houve o seguinte, ó. Um vendedor vendia produção de tomates para outras pessoas que fariam a venda, certo? Aí, num dado dia, essa pessoa que vendia tomates, essa pessoal queria vender, ele cancelou o contrato. Aí perguntaram se a pessoa, não tinha nada a ver com o Ministério Público, teria direito à indenização, tinha contrato de vender os tomates. Se o Ministério Público tinha legitimidade para isso. Sendo que o contrato era particular do produtor do tomate e quem vendia. Então, quer dizer, coisas totalmente assim. O que mais temos em direito civil? Sabem o quê? Cláusulas envolvendo obrigações de empresas. Baita intervenção do Ministério Público. Então, assim, ó, não é daqui, mas pelo amor de Deus, se liguem, tá? Leiam a questão das responsabilidades das empresas em relação a negócios envolvendo, claro, e pior, não envolvendo questões, certo, oriundas do Ministério Público. Eles adoram fazer pegadinha, porque a primeira coisa que você aí que me escuta, inteligentíssimo, que vai passar na prova assim, só um pouquinho, vou anular. Não anulam nada. Não anulam nada, por quê? Porque eles partem da premissa de que você de casa deve saber o quê? Deve saber que você tem que ter conhecimento sobre cláusulas negociais. Ficou bem claro isso? Depois nós temos o direito constitucional. Aí o que eles perguntam? Direito constitucional, eles perguntam sobre a questão basicamente do quê? Sobre a questão basicamente, certo? Sobre aquilo que vai envolver, principalmente, anotem aí, a questão do poder judiciário. Achei tão inteligente, não caiam nessa, senão o Tupi vai arrebentar vocês, vai desejar que vocês voem Deus chame e até leva, e que vocês usem croque, pochete, ou seja, o kit de desgraça. Sabe como é que eles falam naquela prova? Fale sobre... chega da vergonha, desculpa, né?
Falem sobre o poder constituinte originário. Tipo, nem é redundante, né? Eu não conheço outro poder constituinte, não seja originário, né? Mas, enfim, cuidado com o enunciado da questão, certo? E falam sobre isso, como é que funciona. Falam muito, agora te liga, perdão, sobre o poder constituinte, certo? E aquilo que pode ser feito ou não, certo? O que teria de repercussão em relação a isso? Falam sobre o poder judiciário, na intervenção desse poder constituinte redundantíssimo, né? Originário. O que é o poder constituinte não é originário, né? Eu achei bárbaro isso, até minha neta me xingou, né? Vou estar sendo meio redundante. E aí nós temos o direito administrativo, aquele tripé, né? O que eles perguntam? Você sabe decora salteado? Servidores públicos, que estão sempre mega bem, na fatiota, na linha, servidores públicos, que nem dá problema, né? Requisitos para a assunção de um cargo público, sempre perguntam isso. E qual seria o último tópico? Licitação pública. Então essas são as questões.